Mateus 12. Neste livro nós vemos Jesus tendo o primeiro encontro aberto com a religiosidade. Ele cura um homem das mãos mirradas num sábado e da mesma forma ele cura os discípulos dele, comem da seara porque estavam com fome e colhem a espiga e comem. E por causa dessas ações, o que aconteceu? Os religiosos começaram a ofender Jesus, dizer que o que ele fazia em nome de Beelzebu e que ele era do demônio, e começam ali a agredir Jesus, porque eles estavam achando que Cristo quebrou com princípios da lei. E nesse momento você vê algo muito interessante, que Cristo fala que todos os pecados são perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo. E ele então retrata que o diabo, ele não é dividido contra si mesmo, ele não se divide, não há divisão no reino das trevas, mas eles trabalham juntos para destruir as pessoas, né? E em contrapartida, se ele estava expulsando os demônios, é que ele estava expulsando pelo Espírito Santo de Deus e que era chegado o reino dos céus. Só que aqueles homens o chamavam de Beelzebu. Isso é algo que é importante você entender. Quando um ser humano, um religioso, como é o caso, atribuiu uma obra de Deus a Satanás, ele estava pecando contra o Espírito Santo. E perceba que Jesus falou, né? Qualquer pecado ou blasfêmia contra o Filho lhe é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Isso é uma cautela que todo mundo precisa ter. Porque toda vez que é usado o nome de Jesus, é o nome de Jesus que tem poder, é Jesus que tem poder. E há milagres que são feitos sim, por causa de Jesus, por causa do nome de Jesus, por causa de pessoas que têm o dom de Jesus. Às vezes você quer julgar uma pessoa e você põe nome e atributos naquilo que a pessoa fez, atribuindo a Satanás. Se aquela obra foi feita pelo Espírito Santo, você está pecando contra o Espírito Santo. Por isso é necessário ter muita cautela nos seus julgamentos com relação àquilo que é a obra de Deus. Avalie as tuas críticas e você vai perceber que Cristo diz qual a árvore boa que dará fruto mau, qual é a árvore má que dará fruto bom, né? Então ele declara algo muito sério, porque no que há em abundância do coração é o que sairá pela boca. Então o homem vai tirar do seu tesouro as coisas boas ou coisas más. Então se ele está falando coisas malignas a esse ponto, é porque dentro de si realmente está totalmente maligno. Quando atribuíam a Beelzebu uma obra que Jesus estava fazendo, é a prova de que dentro deles, eles estavam cheios de sentimentos, na verdade, de trevas e escuridão. E então Cristo diz algo seríssimo, porque de toda palavra ociosa que os homens disserem, darão conta no dia do juízo, porque pelas palavras serás justificado e pelas palavras serás condenado. Esse ensino é seríssimo. Por quê? Porque há muitas pessoas com hábito de julgar a todos, atribuir a Satanás todos os feitos, dizer que pessoas são do demônio, que isso é do demônio, que aquilo é do demônio, e muitos, sem saberem, já atribuíram a Satanás obras de Deus. Então, cuidado quando você assistir a um culto na TV, quando você, de repente, você reprova um pregador, cale-se, né? Porque defeito todo mundo tem. Mas se a pessoa está falando em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder de curar, de libertar e de expulsar os demônios. Então, creia na palavra, porque nesse momento eles então temeram e disseram:
Então nos dê um sinal, Jesus, que realmente, né, o Senhor é Deus. E Jesus falou, olha, as pessoas se converteram com a pregação de Jonas. A rainha de Sabá atravessou o deserto para ir até Salomão ouvir o que ele tinha a dizer. Então nenhum sinal lhe será dado. O sinal já nos foi dado. Jesus, o Filho de Deus, morreu e ficou 3 dias enterrado. Para quê? Para que realmente resgatasse as nossas almas, as nossas vidas, pagasse o preço por nós e ressuscitou, está à destra do Pai. Então ele termina encerrando, falando que depois que o diabo sai de uma pessoa, ele sai pelas ruas, ele sai pelos desertos e ele volta. Se aquela casa está vazia, ele volta com 7 vezes mais demônios, 7 espíritos piores e tornam a situação daquela pessoa muito pior. E assim ocorre com essa geração má. Então, em nome de Jesus, tenha discernimento, não julgue, sabe? Não julgue indevidamente pessoas, a obra de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Acredite no poder da palavra e seja abençoado. Talvez você diga, e se eu pequei contra o Espírito Santo? Se você pecasse contra o Espírito Santo, você não teria sensibilidade de chorar, de lamentar e de querer a reconciliação, porque quem convence do pecado é o Espírito Santo. Enquanto há quebrantamento, é o sinal de que você tem a graça, o acesso à misericórdia de Deus. Se no tempo da ignorância você o fez, peça perdão a Deus, mas não julgue e seja abençoado por esse ensino que é poderoso em nome de Jesus.